Oi pessoal, vou corrigir com vocês aqui esta primeira atividade que contempla as semanas 1 e 2. Então, atividades para as semanas 1 e 2, esses 5 exercícios de óptica geométrica, sobre o primeiro princípio de propagação retilínea da luz, tá bom? Então vamos a eles. Exercício 1. Um muro de 2,5 metros de altura, 2,50 tanto faz, produz uma sombra de 75 centímetros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros de comprimento. Calcule a altura do prédio. Pessoal, aí está a figurinha, tá bom? Deixa eu só completar ela aqui, pronto. Gente, a primeira coisa que a gente vai observar, até destaquei de vermelho aqui nos exercícios, olha lá, ó, são as unidades de medida. Aqui está em metros, aqui está em metros, aqui está em centímetros. Vamos passar isso aqui para metros primeiramente, tá bom? Olha lá, 75 centímetros equivale a 0,75 metros. O que eu fiz? Dividi por 100 para transformar centímetro para metro, tá bom? É só andar duas casas com a vírgula aqui no 75. A vírgula está no final do 5, ele se torna 0,75 ao dividi-lo por 100, tá certo? Bom, eu vou usar aqui a seguinte relação de semelhança de triângulos. Olha lá, ó, a altura do prédio está para a altura do muro, assim como o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra do muro. Então aí está, ó, a altura do prédio, eu determinei aqui por H maiúsculo, está para, né, você divide pela altura do muro, Hzinho. Olha lá, ó. Assim como, igual, né, o comprimento da sombra do muro está para o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra do muro, tá certo? O comprimento da sombra do prédio divide pelo comprimento da sombra do muro. Poderia também, pessoal, eu colocar assim, ó, o Hzão dividido pelo comprimento da sombra dele, tá vendo lá? Igual ao Hzinho dividido pelo comprimento da sombra dele. Era só trocar o Y com um Hzinho aqui de lugar. Estaria valendo da mesma forma, tá certo? Bom, resolvendo aí os exercícios, para resolver esse exercício, eu substituo os dados. Aqui você pode multiplicar invertido. Eu já vou fazer o seguinte, quer ver? Ó? Dividir o 20 por 0,75 e multiplicá-lo por 2,5, tá bom? Ou se quiser multiplicar 2,5 por 20 ou 20 por 2,5, ó lá, e dividir o resultado por 0,75. Fazendo isso, vocês vão achar aí 66,66. Pode jogar esses 66 fora aí e aproximar para 7, tá? Então vai ficar 66,7 metros. De novo, ó, ao dividir, né, multiplicar 2,5 vezes 20 e dividir por 0,75, vocês vão encontrar 66,666. Joga esses 6 tudo fora aí, vai ficar 66,7 metros. Mas se você deixou 66,6, também está correto. Exercício 2. Um projeto de 80 centímetros de altura está posicionado a 3 metros de uma câmera escura de 30 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Gente, temos aqui a ilustração de uma câmera escura. Imaginamos uma câmera escura como se fosse uma pequena caixa de sapato. Olha lá. Ó. Então é bom a gente trabalhar, prestar atenção nesses detalhes, para a gente expressar a resposta, que é a altura da imagem, olha lá, em centímetros. Né? É mais conveniente. Tá bom? Bom, então olha aqui, ó. Uma câmera escura é uma caixa de sapato pintada de preto por dentro, tá vendo? Ó? Numa das paredes se faz um buraquinho, o qual eu chamo de orifício, tá vendo? Ó? Por onde a luz vai passar, a luz da vela, tá vendo? Eu coloco uma vela na frente, ó, uma vela acesa na frente. E não precisa ser uma vela, pode ser qualquer objeto, tá? Uma árvore, enfim. Eu vou fotografar isso daqui, ó. Numa das paredes da caixa de sapato, eu tiro ela, porque ela é opaca, e coloco aqui um papel vegetal, um papel celofane, um papel fosco, enfim, de tal forma que eu possa visualizar, tá? Um papel semi-transparente, que eu possa visualizar aqui, olha lá, a projeção do objeto que eu estou fotografando aqui, tá certo? Bom, isso é uma câmera escura, tá? Uma outra coisa importante que eu chamo a atenção de vocês e que eu já falei, quando você estiver fazendo um exercício de física, prestar atenção nas unidades convenientes. Eu vou estar calculando aqui, ó, calcule a altura da imagem formada. Essa imagem é da ordem de centímetros. Então, ao invés de passar 80 centímetros e 30 centímetros para metro, é mais conveniente eu passar metro para centímetros e obter a resposta em centímetros, tá certo? Mas se você fez aí calculando com metro, e vários fizeram, que eu vi aqui nos exercícios que vocês me entregaram,
Também está correto, tá certo, tá? Bom, então olha aqui, ó. Primeira coisa, ao converter 3 metros em centímetros, é só você lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. 3 metros, 300 centímetros, né? 3 vezes 100. No outro nós passamos de centímetro para metro, por isso que dividimos no exercício anterior. Nesse aqui, olha lá, a gente vai multiplicar. Cada metro tem 100 centímetros, 3 metros é 300 centímetros, tá certo? A gente tem que saber isso, tá? Que 1 metro tem 100 centímetros. Pessoal, eu vou resolver da mesma forma que nós resolvemos o exercício anterior, ou seja, por semelhança de triângulos. Então o que eu fiz lá? O tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, o qual eu chamei de Hzinho. Tá vendo? Olha lá. Hzão está para Hzinho. Assim como, olha aqui, ó, distância do objeto ao buraquinho, ao orifício. Tá vendo? Ó? Está para distância da imagem ao orifício. Tá certo? Distância do objeto ao orifício, distância da imagem ao orifício. Distância do objeto ao orifício é o Azinho. Distância da imagem ao orifício é o Bzinho. Aí está. Substituindo esses valores, né, ó, e fazendo as devidas simplificações, tomar cuidado aqui que eu transformei, né, ó, 3 metros para 300 centímetros. Aqui está em centímetro, aqui está em centímetro, aqui está em centímetro. Obviamente eu vou achar a altura da imagem em centímetros. Então olha lá, como que eu fiz aqui? Dividi tudo por 30, tá vendo? 300 por 30, 10. 30 por 30, 1. Por que você fez isso? Para simplificar, pessoal, para ficar mais fácil. Agora vamos multiplicar invertido, olha lá, ó. 10 vezes H, 10H, tá vendo? 80 vezes 1, 80. Aqui agora é só passar o 10 para lá dividindo, né? Ou pensar, ó, que número que eu multiplico por 10 que dá 80? É 8, né? 8 centímetros. Eu vi alguns alunos fazendo aí, ao invés de trabalhar com centímetros, trabalharam com metro, né? Transformaram esses aqui, olha lá, 0,8 metros, 0,3 metros. Né? Então trabalhou com 0,8, 0,3 e 3. Aí na resposta aqui se encontrou 0,08 metros. Também está certo, tá? 8 centímetros é a mesma coisa que 0,08 metros. Vamos para o próximo. Atividade 3. Uma fonte luminosa pontiforme, gente, se é pontiforme, é um ponto de luz, tá? Pode ser substituída também pela palavrinha pontual. Pontual, pontiforme. O tamanho dessa fonte, ele não é relevante. Essa palavra quer dizer isso, tá certo? Ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. Vou colocar a figura aqui para a gente visualizar. Aqui está a fonte pontiforme, ela está iluminando um disco. Esses aqui são os raios de luz dela, lá. Tá vendo esse cone que vocês estão vendo aí, lá? O disco ele tem raio 10 centímetros. A distância do centro dele a um ponto qualquer aqui da periferia dele é 10 centímetros. Tá certo? Lá? A fonte e o centro do disco estão alinhados. A fonte e o centro do disco, aqui uma linha reta, ó, do centro do disco. Ó, estão alinhados com uma parede. Olha lá. Ó. A parede é essa tábua marrom aqui, ó, cinzenta aqui, desculpa. A distância entre a fonte e o disco é de 30 centímetros e do disco à parede é 60 centímetros. Calcule o raio do disco projetado na parede. Ele quer o raio, né, ó, distância aqui do mouse aqui, ó, até aqui em cima, tá vendo? A distância do mouse aqui até aqui, ó, distância do mouse aqui até aqui, ó. Ele quer esse valor, o raio do disco projetado na parede. Gente, observe nesse exercício que está as unidades aqui, ó lá, ó. Você não vai precisar transformar nada, já está tudo em centímetros. Porém, aqui nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos, mas de uma forma diferente, tá bom? Aqui estão os dados, né? Ó. O raio 1 é 10 centímetros, distância da fonte do disco, que eu chamei de D1, né? Ó. A distância da fonte até o disco, né? Que eu chamei de D1, ela é 30 centímetros. Agora veja bem, olha lá, ó. Distância da fonte ao anteparo. A distância da fonte até essa parede cinza aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ela é 90 centímetros. É 30 mais 60. Tá vendo lá? 30 mais 60. Vai dar 90 centímetros. Com esses dados, eu calculo o raio da sombra. Da seguinte forma. Olha lá. A distância da fonte ao disco está para a distância da fonte à parede. Então, ó, D1 dividido por D2. Lembrando que esse D2 aqui é a soma dos dois. Ó. Tá certo? Ó? Talvez seja esse aí o probleminha onde alguns erraram. É igual a R1 dividido por R2.
né? Assim como, né, ó, o raio do disco 1 está para o raio do disco 2. Bom, resolvendo aí, olha lá, substituindo os valores, 30 dividido está para 90, assim como 10 está para R2, substituindo os dados de D1, de D2, de R1 e de R2. Gente, multiplicando invertido aí, olha lá, primeiro simplificando, né? Eu dividi aqui tudo por 30, olha lá, 30 por 30, 1, 90 por 30, 3, tá vendo lá? Agora se eu multiplico invertido, R2 vezes 1 dá R2, 10 vezes 3, 30 centímetros. Acabou o exercício, tá certo? Tomar cuidado então, olha lá, é a distância D1, olha lá, distância da fonte ao disco está para distância da fonte ao anteparo, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Exercício número 4, da PUC de São Paulo. Muito parecido com aquele número 1 que fizemos, né? Do muro e do prédio lá. Mesma ideia. Gente, aqui é o seguinte, eu tenho um prédio de altura H e a sombra dele, que eu chamei de L maiúsculo, né? Aqui tem uma pessoa e a altura, o comprimento da sombra dela eu chamei de L minúsculo, a altura da pessoa, H minúsculo aqui. Da mesma forma, né, que a gente fez aquele primeiro lá. Vamos ler o enunciado. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu uma determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio projetadas na calçadas, o qual ele chamou de L maiúsculo e L minúsculo respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola é de 22,1 metro, aqui estão os dados, né? 22,1 metro é a altura do prédio da escola. As medidas por ele obtidas para as sombras foram o L, né, maiúsculo aí, ó, que é o comprimento da sombra do prédio, é 10,4 metros e o comprimento da sombra dele é 0,8 metros. De novo, gente, ele está pedindo aqui para a gente calcular a altura do aluno, né? De novo, aqui eu vou chamar a atenção de vocês para as unidades, metro, metro e metro. Então não vou precisar transformar. Obviamente vou encontrar esse Lzinho aqui que ele está pedindo, ó, em metros, tá certo? Do mesmo jeito que fizemos o primeiro, olha lá, vou fazer por semelhança de triângulos. A altura da escola, do prédio da escola, está para o comprimento da sombra desse prédio. Assim como a altura, o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra da pessoa. De novo, olha lá, a altura do prédio da escola está para a altura da pessoa. Assim como o comprimento do prédio da escola está para o comprimento da sombra do prédio da escola está para o comprimento da sombra da pessoa. Eu volto a dizer também que poderia ser assim, ó, Hzão por Lzão está para Hzinho por Lzinho, tá? Poderia trocar esses dois aqui de lugar, ó, sem problema nenhum, tá bom? Substituindo os valores aí, ó lá, e fazendo os respectivos cálculos, multiplicando invertido, né? Ó, 10,4 vezes Hzinho igual a 0,8 vezes 22,1. 10,4 vezes Hzinho igual a 22,1 vezes 0,8. Esse aqui é o produto dos meios pelos extremos, um artifício aí da matemática. E fazendo os cálculos, olha lá, multiplicando esses dois aqui, 22,1 vezes 0,8, vai dar 17,68. Esse aqui, ele está multiplicando aqui, eu passei ele para o lado direito aqui da igualdade, ó, dividindo. Fazendo essa divisão aqui, ó, eu vou encontrar 1,7 metros. Esse exercício aí eu observei, teve um grande índice de acertos, tá certo? Aí que vocês me mandaram. Continuando, exercício número 5 da FUVEST, é uma questão adaptada, ou seja, ela foi modificada, né, da original. Atividade 5. Um aparelho fotográfico rudimentar é constituído por uma câmera escura com um orifício, vou colocar o desenho aqui, ó, de novo, um exercício de câmera escura, onde você tem um objeto, aqui está o orifício da câmera, que é onde a imagem vai ser projetada. E aqui está o observador. Continuando aqui, ó, uma câmera escura com um orifício em uma face e um anteparo de vidro fosco na face oposta, para que a imagem seja projetada nele. Um objeto luminoso em forma de L se encontra a 2 metros do orifício, do buraquinho, e tem uma altura de 1 metro. Ele está te falando que a altura aqui, ó, é 1 metro. Ó. E tem um objeto está em forma de L. Sua imagem no anteparo de 20 centímetros. Então vai formar uma imagem aqui, ó, de 20 centímetros. Faça o que se pede.
Esboce a imagem vista pelo observador O, indicado na figura. Gente, eu vou fazer essa imagem aqui, essa imagem ela vai ser invertida. Então vai ser o seguinte, olha aqui, ó, o que está na vertical vai ficar na horizontal. O que está na horizontal vai ficar na vertical, tá bom? Olha lá, a imagem é invertida, é invertida horizontalmente e verticalmente. Bom, então, ó, olha aqui, ó, aqui está o objeto. Ó. Ao inverter, olha lá, o que está na vertical ficou na horizontal, o que está na horizontal ficou na vertical. Então a pessoa ela vai enxergar essa imagem aqui, olha lá, ó, aqui, ó, nesse vidro fosco, tá bom? A letra B. Calcule a largura D da câmera, igual fizemos lá no exercício 2, tá certo? A altura da imagem, a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto ao orifício está para a distância do orifício à imagem, tá certo? Olha lá. Chamei de Hzão essa altura, chamei de Hzinho, né, a altura da imagem. Aqui esse Dzão é a distância do objeto ao orifício, o Dzinho que aqui está, ó, olha lá, distância do orifício até onde a imagem vai ser formada. E aí, olha, estão os dados, a altura do objeto é 1 metro, a altura da imagem é 20 centímetros, eu passei para metro, porque aqui, olha lá, eu tenho a maioria das unidades aqui em metros, tá vendo? Aí eu converti, achei por bem converter isso aqui para metros. Se vocês fizeram tudo em centímetro, não tem problema. Teve aluno que fez, viu, gente? E tá correto. Bom, então olha lá, de novo, olha lá. O Hzão por Hzinho igual a Dzão por Dzinho. Volto a lembrar vocês. Poderia trocar esses dois aqui de lugar também, tá? Poderia ser Hzão por Dzão, Hzinho por Dzinho. Tá correto. Substituindo os respectivos dados aí e multiplicando invertido, né? Ó, Dzinho vezes 1, Dzinho. 2 vezes 0,2. Isso vai me dar 0,4 metros. Bom, gente, terminamos aí essa correção das semanas 1 e 2. São duas atividades que tem nesse primeiro módulo aí pra gente fazer, nessa apostila que vocês estão de posse dela aí. Duas atividades. Uma delas é essa que nós acabamos de corrigir. Contempla as semanas 1 e 2. Semana 2 é essa que nós estamos nela agora, tá bom? Termina amanhã. A semana que vem vai ser... Nós vamos trabalhar as atividades da semana 3 e 4. É outra atividade que a gente vai trabalhar. Como que a gente vai trabalhar? Vou gravar para vocês uma videoaula para embasar vocês para fazer os exercícios que lá estão. Gente, no mais, tudo de bom para vocês, tá? Continuem estudando. A gente não pode sair desses pets. Temos que ficar só com eles aqui e com eles é que ficaremos. Tá certo? Qualquer dúvida, gente, vou atender nos meus horários. Fora dos horários, tá? Impraticável, desumano, eu diria. Tá certo? Então, eu só vou tirar dúvida de exercício nos meus horários, os quais eu já combinei com vocês. Um forte abraço a todos, gente. Fiquem com Deus.